E, bom, vamos lá, gente. Boa noite para todos, todas aqui presentes. A gente vai começar a nossa prática da quarta-feira, na meditação. E a gente, quando começa a prática, o que a gente faz logo que a gente chega é observar a nossa motivação, observar o que nos traz até aqui, o que faz com que a gente se sente aqui nesse espacinho virtual nosso e, e que a gente, enfim, com a nossa motivação real aqui. E olhando para essa motivação e para a nossa determinação, porque mais do que motivado, a gente se determina, ok, vamos cumprir essa motivação, né? A gente traz à nossa mente a nossa motivação máxima, a motivação mahayana, que é a motivação de alcançar o estado desperto, o estado de um Buda, para benefício de todos os seres, sem qualquer exceção. Então, vamos lá, começando a nossa meditação pelo refúgio. Eu vou estar no nosso refúgio e a gente vai pensando no que significa para a gente refúgio. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Com essa inspiração, que já em si encerra nesse tomada de refúgio e bodhicitta, que é o nosso refúgio e a nossa motivação principal de beneficiar todos os seres, a gente começa então a nossa prática de meditação. Vão ser 2 sessões, como sempre. A primeira eu vou guiar, né? Vai ser uma meditação de acalmar a mente, de estar presente, de entrar em contato e começar a fazer amizade com essa mente, né? Essa mente que às vezes leva a gente para lugares onde a gente não quer, que às vezes funciona como um veículo para levar a gente por aí, mas essa mente que pode ser vista pelas qualidades dela, que é de luminosidade, de clareza, de amplidão, né? de imensidão sem início nem fim. Então, vamos lá, usando as nossas 3 posturas básicas, que é as posturas de corpo, que a gente já conhece, a postura de fala, que é o silêncio, e a postura de mente, que é exatamente acomodar e fazer a mente repousar dentro dessa luminosidade, dessa clareza, desse espaço. Então, vamos, para isso a gente vai usar o nosso primeiro objeto de meditação, que é a nossa própria respiração. Vamos inspirar e expirar, observando a entrada desse ar, o percurso desse ar, a textura desse ar, colocando a nossa atenção, a nossa concentração e atenção plena nesse observar. Então, vamos lá.
Devagarzinho, eu vou pedir que a gente vá trazendo a nossa mente para esse espaço nosso, né? Abrindo os olhos, relaxando, mantendo a atenção plena, mantendo esse observar a respiração, observar o nosso corpo. Mas vamos observar também uns aos outros. É um momento que a gente pode se mexer um pouquinho, que a gente espreguiça, observa como é que está esse corpo, como é que está essa mente, como é que está essa nossa voz, que às vezes é muito, fala muito por dentro, né? Esse nosso pensamento, essas vozes que vão surgindo na nossa mente e que às vezes estão tão quietinhas que a gente vai caindo numa espécie de torpor, um soninho bom, principalmente se tem uma chuvinha lá fora que convida, né? Um soninho. Então, vamos então tirar esses minutinhos, uns 2 minutinhos, 1 minutinho, para a gente observar isso tudo e estar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a meditação, se alguém tiver alguma colocação para trazer, ok, esse é o momento. Tá? Oi, Linha, estou te vendo agora. Eu vou, daqui a pouquinho, pedir ao Yuri um minutinho, que eu vou falar um pouquinho sobre o que vai, essa nova fase de meditações que a gente vai começar hoje, e que além de ser uma meditação, uma meditação analítica, que é essa nossa segunda parte, essa meditação sobre os 8 versos que transformam a mente é uma prática muito, muito poderosa mesmo. Essa é a prática que Sua Santidade Dalai Lama faz, eu tenho feito pela vida inteira. É a segunda prática depois da recitação do Sutra do Coração que ele faz antes mesmo de tomar café. E ela é tão poderosa porque ela é capaz de fazer com que a gente reflita, se aprofunde e transforme a nossa mente, os nossos pensamentos. Na verdade, a gente não vai transformar essa mente clara, luminosa e ampla, mas a gente vai transformar esses adornos da mente, que são os nossos pensamentos, nossas sensações, as nossas emoções, enfim, tudo aquilo que nos prende, que nos mantém no que a gente costuma dizer que é samsara, ou seja, essa confusão que vai jogando a gente de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem que a gente possa usufruir plenamente da felicidade, do contentamento, da paz e do que é estar sempre com essa mente ampla, luminosa e clara, brilhante, espaçosa, presente. Então, acho que eu acabei falando a beça de que vai ser essa próxima meditação. Estou passando para o Yuri, é ele que vai nos conduzir, então, nessa segunda meditação. Obrigado, Sheila. Então, como a Sheila introduziu, né, a gente vai começar esse ciclo dos 8 versos, hoje com o primeiro verso. Para quem está até acostumado, a gente costuma fazer essa prática junto com a recitação do Mani Padme Hum, né, nos sábados e tal. Agora é domingo, se não me engano. Então, novamente, aqui o pessoal já está acostumado, acho que quase todo mundo, mas vamos só fazer uma exploração com curiosidade em cima de umas perguntas que eu vou fazendo, né? Eu vou ler o verso, vou repetir até para a gente fixar bem, e aí nós vamos deixar que a nossa mente fique com isso, né? Fique com o que foi dito, fique com as questões levantadas,
simplesmente para a gente poder observar o que surge. Então, eu vou pegar aqui o primeiro e vou falar bem devagar, para poder ficar claro. Com a determinação de alcançar a meta mais alta para o benefício de todos os seres sencientes, que supera até mesmo uma joia que realiza desejos, possa eu tê-los como preciosos a todo momento. Mais uma vez, com a determinação de atingir a meta mais alta para o benefício de todos os seres sencientes, que supera até mesmo uma joia que realiza desejos, possa eu tê-los como preciosos a todo momento. Então, agora nós vamos tomar a nossa postura de meditação, novamente, com esse verso, entrar em contato com a respiração, retomar esse contato, essa atenção. Sentindo a entrada e a saída do ar. E dessa forma, eu irei repetir o verso mais uma vez. Com a determinação de atingir a meta mais alta para o benefício de todos os seres sencientes, que superam até mesmo a joia que realiza desejos, possa eu tê-los como preciosos a todo momento. De início, nós podemos pensar em como são preciosos os seres sencientes, de que forma eles são preciosos, como esse verso coloca. De que forma eles podem ser preciosos, mais preciosos que uma joia que realiza desejos. Nós os percebemos como preciosos,
de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que somos, o que vem pela bondade dos seres, que surge dessa bondade deles. Existe algo que não venha pela bondade dos seres? Nós conseguimos achar algo que não dependa deles? Alguma felicidade que não dependa deles? O que obtemos quando pensamos no bem dos seres sencientes? Quando pensamos e quando praticamos dessa forma, desejando a felicidade?
Em contrapartida, o que obtemos quando só pensamos em nosso próprio benefício? Qual o resultado disso? Quando acreditamos demais na consistência de um eu isolado, qual o resultado disso? Então podemos nos perguntar novamente: são os seres sencientes realmente mais preciosos do que joia que realiza desejos? Ao pensar neles, no benefício deles, podemos obter maior benefício para nós? Quando estivermos prontos, podemos ir retornando aos poucos, sentindo o momento dessa volta, do corpo e assim por diante.
E agora a gente tem uns minutinhos para poder ouvir, né? Discutir, tirar alguma dúvida, trazer alguma experiência, qualquer coisa. Ao menos saber se foi fácil ou difícil fazer a meditação. Para mim foi um pouco difícil, assim, pegar o sentido de tudo, né? Ficou um pouco fracionado, não entendi muito bem, mas consegui refletir assim pelas partes em algumas coisas. Por exemplo, se somos preciosos, não foi essa questão que foi colocada? Se somos preciosos, Você falou a respeito da gente se perguntar, nós somos preciosos, foi isso que você disse? não. Foi a primeira coisa que eu me lembro foi você falar em seres preciosos. Sim, os seres sencientes são considerados como mais preciosos que uma joia que realiza desejo. Ah, então. Então, tinha a história dos seres preciosos. Isso me remeteu ao nosso precioso renascimento humano. E essa capacidade, essa nossa natureza de ser Buda e de poder vir a ser Buda, e com isso poder atingir a iluminação. Por isso somos preciosos. É a nossa preciosa vida humana que nos permite isso. Tudo bem, Vânia, eu concordo, mas eu acho que o foco do verso é um pouco por um outro caminho, assim. Por isso que eu falei que eu não entendi muito bem, eu não consegui. Posso dar um palpite aqui? Aliás, a Luísa quer falar primeiro, ela levantou a mão primeiro. Não, pode falar, Sheila, pode falar. Depois eu falo. Só para aclarar, esse verso, esses 8 versos, são de Learning Tampa. É uma prática, na verdade, é uma prática. Cada verso desse, cada meditação sobre cada aspecto desses é uma prática, Tony, que nos leva a observar a natureza, não do nosso precioso renascimento humano, mas da preciosidade de todos os seres sencientes, que são mais preciosos do que joias que realizam desejo, porque é como se você pudesse observar, né, também, assim, o foco principal assim, do que eu ouvi dessa prática, dessa meditação, é exatamente olhar para essa preciosidade que até um Buda só consegue realizar, só consegue manifestar suas qualidades em relação aos seres sencientes. Tal é a preciosidade de um ser senciente. E em cima desses aspectos, existe é uma prática muito longa, muito profunda, muito extensa, e é a principal prática não só do Dalai Lama, mas de muitos grandes mestres do próprio Dalai Lama, de quem ele recebeu essa transmissão, muitos mestres. Essa meditação ela é preciosa para a gente levar ela para o nosso dia a dia sempre. Mas ela não é fácil, Ivone. Você tem toda a razão. Ela é um bocado confusa e ela trata de tantas coisas em cada pedacinho desse tamanho de 4 versos que a gente leva uma vida tentando aprofundar só cada frasezinha dessa, se a gente quiser se dedicar mesmo. Você tem toda a razão.
não é fácil. E num primeiro contato, ela nos soa bastante estranho. Só para complementar uma coisa que eu queria dizer, eu acho que se a gente conseguisse pela escrita, assim, na nossa frente, né, facilitaria um pouco. Eu vou fiquei passar. sentindo falta disso, eu queria pensar mais, mas aí, enfim, o que já foi dito, aí ficou mais difícil o fato de não ter escrita assim. Eu vou passar, obrigado pela sugestão, passar a mandar no chat. Tá Boa, bom. Yuri, muito bom. Acho que é perfeito. Vai É fácil, né? muito a gente a poder trabalhar. Muito mesmo. É. Luísa? Sim. Não, eu só queria trazer de experiência, foi ótimo, como sempre. Ainda mais com o barulho da chuva, tá maravilhoso. Mas, assim, eu fiquei confusa, igual a Ivone, é uma meditação difícil, são versos bem complicados, assim, de se entender no primeiro momento, e é a primeira vez que eu escuto, então, ler, como já deram a sugestão de botar no chat, eu até pensei em outra sugestão de botar, tipo, um slide, assim, para a gente visualizar também, seria bem bacana. Mas é isso, obrigada. Vou ver se a gente providencia também. Obrigado. Essa coisa desse verso, né, a gente pode tentar falar um pouco mais, então, para dar uma esclarecida. Jana, quer falar? Eu vou te ouvir primeiro, porque talvez esclareça. Pode falar. Não, então, tem alguns pontos aqui, né? Vou ler de novo, assim. É porque tá em inglês, gente. Eu vou mandar em inglês dessa vez, mas depois eu mando em português. Na semana que vem eu mando em português também. Com a determinação de atingir a meta mais alta, né? Ou seja, está dizendo que a meta mais alta é beneficiar os seres sencientes. Não, A iluminação sim. para benefício de seres. Eu acho que eu entendi melhor em inglês. Que supera até mesmo a joia que realiza desejos. A joia que realiza desejos é uma metáfora, né, que tem no budismo indiano, principalmente essa linhagem que foi da Índia para o Tibete, né, que é essa joia que quando você acha, você pode pedir o que você quiser para ela, que você obtém, né, automaticamente. É que nem a lâmpada mágica, de certa forma. Então, aqui está dizendo que atingir essa meta mais alta do benefício dos seres sencientes, né, gerar benefício para os seres sencientes, é mais precioso do que essa joia mágica aí. Então, dessa forma, para conseguir isso, né, tem essa oração, esse pedido para que nós possamos tomar os seres sencientes como mais preciosos a todo momento. E seria esse pensamento de tê-los como preciosos que geraria o máximo benefício para todos. Aí o que a gente se questiona ao longo da meditação é por que pensar nos seres é mais importante do que pensar em mim só, né? De que forma isso ocorre? Isso se confirma? É real mesmo? É importante a gente investigar, né? Ou tem alguma dúvida, assim, de não, eu tenho que pensar em mim mesmo, senão eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo, sabe? Que é o nosso pensamento cotidiano. Jana? Eu acho que é bom assim ver a frase, né? Ficar lendo 20 vezes e, e, e a sua interpretação também, né? O que você fez agora me permitiria ingressar com mais profundidade na meditação. Não sei se seria mais fácil, acho acho que é complexo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da tua pergunta, né? Será que pensar no benefício dos seres sencientes é mais poderoso, precioso? Será? A gente estuda que sim, a gente aprende que sim, né? A gente trabalha isso.
e no dia a dia esquece também disso, né? Assim, no nosso padrão sai atropelando às vezes, né? Sem perceber, né? Faz algumas coisas equivocadas, até porque estamos no caminho, senão já estaríamos iluminados. Então, queria que falasse um pouquinho disso. O que me ocorreu aqui de falar também, Jana, obrigado, é a gente sempre lembrar, né, que o caminho do Buda é o caminho do meio. Então, tem sempre como cair para um lado ou para o outro, né? Cometer o erro para um lado ou para o outro. Aqui no caso, né, a gente pode pensar que existe uma coisa que não é tão interessante, que é só pensar em si mesmo o tempo todo, né? Como isolado, né? E você acredita demais em você mesmo, você acredita demais na sua existência, na sua importância acima dos outros seres, né? Isso é entendido como gerador de sofrimento. Mas, pelo outro lado, também não é para a gente cair num certo masoquismo, né? De tentar... não, estou pensando só nos seres sencientes, eu não importo, assim, sabe? Porque dessa forma você continua acreditando demais em você mesmo. Você se coloca... A gente vai falar disso em outro verso. Mas você se coloca abaixo em detrimento próprio, assim, quase como se maltratando dessa forma. Também não é por aí, né? É justamente ao pôr em perspectiva, né, a sua existência, a sua importância, a sua felicidade em relação às dos seres, você entende ambas como importantes, mas você tendo essa capacidade, né, essa abertura de coração, de mente, você consegue abarcar as necessidades de todos e dar o privilégio para os seres, assim, de certa forma, né? Deixar com que eles tomem a frente pelo benefício deles, porque você está bem, né? Não se trata de uma competição. Então, não sei se ficou claro. Fala, chefe. Eu acho que a gente não pode se esquecer de que a gente é um ser senciente também. Então, quando você aspira ao benefício de todos os seres sencientes, você está incluído nisso. Sim. Entendeu? Então, em vez de você aspirar o meu benefício, o benefício dos outros em detrimento de mim, você aspira o benefício de todos os seres, entendendo que você é parte, você também é um ser senciente. Teve uma pessoa uma vez que eu passei uma meditação, veio me falar assim, depois, não, mas tem que falar com você porque eu fui fazer a meditação de gerar benefício para todos os seres, mas é muita coisa e eu me sinto culpada porque eu não consigo fazer isso. Eu falei, não, a motivação é uma aspiração, né? A gente gostaria de conseguir fazer isso, mas não tem que fazer agora, né? Você tem que lembrar que até a esquerda que é muito claro, assim, um Buda só consegue, sabe, exercer suas atividades iluminadas em relação aos seres sencientes. Você não há exclusão, mas há essa grande inclusão. Não há eu e os outros, mas há esse eu e os outros como uma coisa só. Então, eu não tenho que pensar como é que eu vou ser feliz. Eu tenho que pensar como é que os seres vão ser felizes, inclusive porque assim eu também vou ser. E esse é só um iniciozinho, porque esse verso ele vai e vai. Assim, eu escutei já muitas vezes esse ensinamento. Eu sei, assim, acho que eu venho nos últimos quase 50 anos escutando esse verso. E ainda assim, cada vez que eu escuto, ele é tão poderoso, tão imenso, tão profundo, que a cada vez a gente vai podendo entender uma nuancezinha a mais. E é por isso que ele, mais do que uma meditação analítica, ele é uma prática de meditação imensamente poderosa. É isso que eu tenho para falar, gente. Também é isso.
Obrigada. Uma pergunta. Esse verso, vocês veem uma ligação dele com geração da Bodhicitta? Total. Total, né? Total. Se você pegar o Bodhisattva, você vai por aí. Total, Ivone, lindo. Agora, uma coisa também que eu refleti é que tem uma coisa que a gente faz, eu diria, para nosso benefício, é quando a gente trabalha para realizar a vacuidade. Porque aí é uma coisa que você tem que fazer sozinho. Ou não? É para mim. Sou eu que vou realizar a vacuidade. Ivone. Eu posso ter uma motivação, mas... Você está no ponto de tensão aí, porque sou eu que vou realizar a vacuidade. É tão complexo, Ivone, que não é você quando... Existe uma frase que é muito linda, que tem a ver com essa meditação, que, olha, são 8 versos, a gente vai recém começando, e muitas pessoas ouvindo ele pela primeira vez, que é quando você realiza a vacuidade, quando você se ilumina, tudo e todos se iluminam com você. Agora, vai entender o que é isso? É bem complexo, tá? Mas a vacuidade é um início, não? Quando você realmente realiza, você já realizou. Realizar... Então não existe diferença entre chegar ao nirvana e vacuidade? Não, não. Chegar ao nirvana é um conceito, realizar a vacuidade é outro. A realização não é conceito. A realização... Eu estou perdida aí. Não faz mal, Ivone, a gente vai ter um longo tempo para refletir juntos, tá? E eu achei a ideia sua e de todo mundo de trazer esses versos para que a gente possa ler. Existe uma sadhana no centro, que é a prática de Cherenzi, que são esses 8 versos. Então, é muito legal se a gente puder, o Yuri trazer ele para que a gente trabalhe junto aqui, sabe? É bem legal. Gente, não é por nada não, mas a gente vai aqui seguindo à noite. Mas a gente tem até o final do ano com esses 8 versos. Vai dar bastante pano para manga, assim, porque os assuntos meio que, assim... É muito lindo. 2 vezes eu pensei que a gente tem até o final da vida. Quando você começou a falar, eu pensei, a gente tem bastante tempo, até o final da vida para entender isso. Não, mais 50 anos de escuto, gente. E nem assim eu consegui entender. Pois é, vamos ficar tranquilos. Tranquilo. Já desisti. Nessa vida pode ser, né? Ninguém sabe, né? Mas... Quem sabe. Continuo tentando. Tem que pensar que é possível, né? Essa é uma prática muito linda. É muito linda mesmo. Ela é muito poderosa. Não nessa vida, mas... Olha, o Dalai Lama pratica desde sempre. Essa o que eu contei assim, essa realmente é o ensinamento preferido dele, é a prática de todo dia dele. Era a prática do meu professor, do Diogo Chense, todos os dias também. Você imagina como essa prática é poderosa, que seres tão iluminados fazem ela todos os dias. Mas, para mim, hoje ficou uma pergunta excelente. Quem realiza a vacuidade? Muito bom. Muito bom. Perfeito, Ivone. Você deu um passo imenso para essa pergunta. Bora lá, Yuri. Não, como é o nome do seu professor? Vou escrever aqui. Já que a Ivone está quase realizando a vacuidade, vou pedir para ela fazer a nossa dedicação, que vai mais potente. Por favor, Ivone, que é linda. Já? Sim, pode ir. Obrigado. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida.
Que todas estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossas mentes. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, que todas as virtudes que tenho acumulado sejam dedicadas para o benefício de todos os seres sencientes. Possam doença, fome, guerra e sofrimento diminuírem para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam, nesta e em vidas futuras. Possa eu rapidamente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e possa imediatamente ao despertar perceber a natureza de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Que a suprema joia da Bodhisattva, que ainda não surgiu, surge e cresça, e a que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Dedicamos os benefícios acumulados para o benefício dedicamos os méritos acumulados para o benefício de todos os seres sencientes. E, particularmente, para que a essência dos ensinamentos do Venerável Sangrapa brilhe para sempre. Obrigado, Ivone. Obrigado, Sheila. Obrigada a todas. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Obrigada a todos. E vamos lá, vamos Obrigada a todos. com esses versos com a gente. Até a próxima semana. Tá? Tá bom. Obrigada mesmo. Até. Obrigada, gente. Até. Até. Tá.